está no livro. E o livro está no portal caiofabio.net. Hoje eu quero ler na página 141, que começa com a pergunta de Paulo escrevendo aos Coríntios: onde está, ó morte, a tua vitória? É a irônica pergunta para a morte, que morre pela ressurreição. Na cruz, a morte morreu como morte, e em Cristo tornou-se apenas um portal para a vida que é. Jesus olhou a morte com muitas camadas. Viu o jovem que pedia um tempo para esperar a morte do Pai a fim de seguir como discípulo e lhe disse: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Quanto a ti, vem e prega o reino de Deus. Assim, aludia à morte como fim da vida física e também ao andar sem fé, sem luz e sem esperança do reino por vir. O que para ele, Jesus, era a morte em vida. Era para salvar os que existiam nesse estado que Jesus chamava o moço, que triste voltou para casa a fim de esperar a morte do Pai. Viu e ouviu a notícia de desastres naturais ou físicos, como no caso do desabamento da Torre de Siloé, matando 18 pessoas. Jesus viu e ouviu essas notícias e não defendeu Deus, tampouco deu explicações filosóficas, nem sofreu de agonias com a narrativa. Apenas disse que se ficassem impressionados com a visão moral da calamidade, esperariam juízo divino nas vítimas, esquecendo-se assim de olhar para as verdadeiras catástrofes, as que nós mesmos criamos com as decisões do nosso coração. Jesus ouviu da quase morte de um amigo e ainda ficou mais um tempo sem que fosse correndo visitá-lo. Ao chegar, vendo a dor dos vivos, chorou. Chorou ante a dor dos vivos, não ante a morte de Lázaro, já que Lázaro nunca esteve e nunca estivera mais vivo do que agora, que estava morto, entre aspas. Assim, Jesus não chama a Lázaro para esta vida, mas para ele mesmo, tanto fazendo o lado ou a dimensão da vida, se lá ou cá. Afinal, ele mesmo dissera: eu sou a ressurreição e a vida. Ao ouvir e ver o medo dos discípulos ante os que tinham o poder de matar, Jesus disse: temei não aquele que pode matar o corpo, temei antes aquele que pode lançar a alma no inferno. E fez clara distinção entre morte e morte. Além disso, você lê todinho o que o sofrimento ensina. Está aqui no portal caiofabio.net, na loja online, esperando por você.